Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você que também nos acompanha através das redes sociais da TV Erechim. O programa Na Resenha tem duas edições inéditas na semana, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Queremos agradecer também os nossos patrocinadores. Master Supermercados está no Master, está em casa. Andretta Transformando Horizontes, Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália, 277, Sala 5. O Na Resenha desta segunda-feira, a primeira edição da semana, tenho o prazer de receber dois queridos amigos, cronistas esportivos de Erechim, Zé Badalotti, nosso colega da Rádio Difusão, e também João Francisco Coimbra, parente. Aliás, acho que sou eu o único que te chamo de João Francisco Coimbra, parente, né? Fifo Parente, que estão nos dando a honra, né, e o prazer de compartilhar com os nossos telespectadores os seus conhecimentos e também as suas opiniões do que nós tivemos de fato esportivo no final de semana. A derrota do Ipiranga para o Confiança e a vitória do Atlântico de 4-3 sobre a equipe do Joinville. Zé, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim, no programa Na Resenha. Obrigado, Fábio. Prazer é meu estar aqui. Retardamos um pouquinho a vinda aqui, mas por outras razões, mas com certeza um grande prazer estar aqui fazendo um programa com o amigo. Fifo Parente, seja bem-vindo mais uma vez. Fifo, prazer em tê-lo de volta aqui no programa Na Resenha. Boa noite, Fábio. Boa noite, Zé. É sempre um prazer e uma satisfação muito grande estar na bancada da TV Erechim juntamente com os amigos. Bom, eu já começo perguntando para vocês, Zé, o que dá para dizer da derrota do Ipiranga para o Confiança? Ipiranga volta vivo para o jogo da volta no próximo sábado em Erechim? Com certeza. Com certeza volta vivo. Sábado, depois do jogo, aí conversando com amigos no evento, me perguntaram, foi bom o resultado? Eu tenho uma relutância em dizer que derrota é bom resultado. Mas, do que foi o jogo, eu acho que dá para rotular como um resultado aceitável. A derrota por um placar mínimo, eu tenho certeza que é possível de ser revertido aqui em Erechim. Ipiranga se almeja, como realmente almeja, a classificação para a Série B, não pode pensar nas dificuldades que vai ser vencer o Confiança. Vão ter dificuldades, é evidente que sim, o Confiança até, nós conversando aqui antes do programa, mostrou um pouquinho mais do que eu achei que fosse. Eu tinha visto alguns tapes do Confiança, mas de qualquer forma acho plenamente possível a reversão e mais, se possível nem chegar aos pênaltis. Os pênaltis é aquela coisa, aquela emoção que agora vamos deixar para os pênaltis no próximo mata. Mas então, resumindo, veio uma derrota que poderia ter sido até um pouquinho maior, né? O David brilhou, mas eu não tenho dúvida que aqui em Erechim, esperamos que com o estádio lotado a gente possa fazer a reversão do resultado e encaminharmos a classificação. Fifo, pegando o gancho do Zé, surpreendeu esse Confiança que o Ipiranga enfrentou lá em Aracaju? Fábio, a gente tinha uma noção do time do Confiança, o que o Confiança ia apresentar. Inclusive, na sexta-feira, no programa Tocando a Bola da Rádio Difusão, nós analisamos jogador por jogador do Confiança, o que iria apresentar. Até falamos sobre o Ari Moura, que é aquele ponteiro esquerdo ali, que acabou jogando bem, né? Mas a gente esperava menos do Confiança. Eu esperava menos. Eu, particularmente, achei que o Confiança é um time mais arrumado do que de fato nós esperávamos. Nós esperávamos o Altemar, o lateral esquerdo, que tem uma boa bola parada, inclusive projetamos bastante o jogo do Confiança pelo lado esquerdo, que aconteceu, mas o Altemar não veio para o jogo também. Bom, o que nós esperamos aqui dentro do Colosso da Lagoa?
não vai estar presente o número 10, o Ítalo, né, que acabou sofrendo a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, né? Eu acho que é um resultado que nós podemos reverter, sem dúvida nenhuma. O resultado saiu barato lá. Nós tivemos, em determinados momentos, a iminência de sofrer o segundo e o terceiro gol, né? Então, é lotar o Colosso da Lagoa, o torcedor empurrar da forma que vai dar para fazer e nós saímos daqui com um resultado positivo. Eu acho que é plenamente dá para reverter esse resultado. Zé, para quem está acompanhando agora os últimos jogos de Ipiranga, o torcedor aquele que não tem, né, o costume de ir ao estádio, não acompanha os jogos de Ipiranga, mas em razão da grande campanha que Ipiranga faz na Série C, acompanhou tanto o jogo contra o Juventude e agora o jogo contra a equipe do Confiança. Mas no Ipiranga não é um time que joga bom, joga bonito, joga pra cima. O Ipiranga que jogou contra o Confiança é o Ipiranga desde a chegada do Fabiano Daites. E não vai mudar ou pro jogo da volta, Zé, poderemos ter um Ipiranga diferente? Vamos fazer um marco aqui. O Ipiranga foi e modificou-se com a chegada do Fabiano. Eu canso de dizer isso, vejo uma boa parte da boa campanha que o Ipiranga fez no próprio Gaúcho e especialmente na Série C, com a chegada do Fabiano e a reformulação de como o Ipiranga joga. O Fabiano entendeu, a minha opinião, fez uma análise dos jogadores que ele tinha na mão, já traz do Avenida um jeito, um modo de jogar, e implantou no Ipiranga e deu muito certo. Tu falaste que o Ipiranga não joga para dar espetáculo. Eu tenho visto muito poucos times dando espetáculo quando se fala em futebol. O Ipiranga procura resultados. Assim ele fez em Caxias, mesmo dependendo da vitória, o empate teria que ter alguns resultados juntos, mas o Ipiranga jogou um primeiro tempo muito parecido com o que fez contra o Confiança. Juventude tinha bola, tinha o domínio, propunha o jogo e o Ipiranga tentava uma escapada. O jogo de Sergipe, agora do sábado, o primeiro tempo foi assim. Né? Eu não lembro de nenhuma oportunidade que o Ipiranga tenha perigado, tenha chegado próximo ao gol. Também não vou me lembrar, em Caxias teve uma bola do Quirino, mas enfim, o Ipiranga é pragmático na sua forma de jogar. E tem dado certo. Aí agora a gente tem que fazer uma outra análise. O campeonato que resta ao Ipiranga passa por sábado aqui. O empate não nos serve. Jogar por uma bola aqui, como a gente tentou jogar contra o Boa, não se mostrou eficiente. Então eu entendo que para esse jogo de sábado tenha que haver um plano B para o Ipiranga. Arriscar mais? Com certeza. Eu uso muito assumir riscos em função de objetivos de objetivo que se imponha para sábado. Contraria um pouco a forma do Fabiano, sim. Mas é que agora é um jogo. É uma vitória, se possível com uma diferença de 2 gols. Isso torna esse jogo, que pode ser o último, diferente. E a gente tem uma amostra muito boa do que foi o jogo contra o Boa. Muito boa do que foi o jogo contra o Boa, é bom, né? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Porque aquela paciência que a gente tem que ter, e é evidente que tem que ter, não se mostrou eficaz. Porque vai passando o tempo, o time sente a pressão e fica mais à mercê de um adversário. O Confiança, para mim, é superior ao Boa. Em algumas peças. Agora vamos analisar o que foi o segundo tempo, o início especialmente do segundo tempo contra o Confiança. Piranga adiantou um pouquinho, não foi muita coisa, adiantou, marcava mais na linha média de defesa, passou a marcar meio campo. E aí já trouxe algumas dificuldades para o time do Confiança. É claro que estava 1-0, também há uma acomodação, né, porque era um bom resultado. Sim. Mas eu imagino e torço muito que para o jogo de sábado nós vamos ter que correr um pouco mais de risco, sabendo que são 90 minutos para fazer um gol, pelo menos que encaminhe os pênaltis,
Mas não dá para deixar passar muito tempo, porque aí vem o tempo, vem o nervosismo, são alguns fatores que eu acho que não precisa correr. Não digo que sair para matar, mas sim, Fábio, teremos que fazer um jogo diferente e correr mais riscos. E esse jogo diferente, Fifo, passa, por exemplo, que nós teremos a volta do Fidelis, a última informação que eu tenho que o Fidelis está muito bem avançado, o estágio dele de recuperação, e ele deverá estar à disposição, o que eu acho que já cumpre uma função importante, porque vai dar mais suporte, principalmente para a subida dos laterais do Ipiranga, ou, no caso, o Ipiranga não tem laterais que sobem muito, mas os dois volantes, o Henrique Ávila pela esquerda e o Reinaldo pela direita, que também gostam de avançar. Mas volta o Quirino, né, que também é um reforço importante, acho que também vai crescer a produção ofensiva do Ipiranga. Mas não passaria daqui a pouco por uma mudança também nesse usar mais, de daqui a pouco utilizar um lateral de ofício e não um zagueiro atuando, já que nós temos hoje praticamente 4 zagueiros na primeira linha defensiva? Eu acredito que sim. Eu particularmente sou contra a improvisação. Se tu tem um jogador de ofício, tu tem que colocar o jogador de ofício. Mas, fundamentalmente, eu acho que o Ipiranga vai ter que usar um meia de ofício. O Ipiranga não tem um meia hoje. Tá? O Henrique Ávila joga como meia, mas é um lateral esquerdo, todos nós sabemos. Eu acredito que para esse jogo, dentro de casa, o Ipiranga tenha que utilizar um meia desde o início. E utilizando o meia... Pois é, aí é que tá, porque daqui a pouco poderia, pelo que eu tô fazendo a leitura do que tu tá dizendo aqui, daqui a pouco puxar o Henrique Ávila para a lateral esquerda e aí botar uma outra função, tira o Roger da partida e coloca um outro meia e o Acredito Henrique como lateral? Eu, particularmente, gostaria de ver o João Vitor desde o início. Tá? Desde o início. Por quê? Porque principalmente nesse jogo dentro do Colosso da Lagoa nós vamos precisar adiantar um pouco as linhas, nós vamos ter que reter a bola no primeiro tempo para conseguir alcançar o 1-0 o mais cedo possível, porque senão depois vira desespero. Né? O segundo tempo vai ser desespero para nós alcançarmos 1-0 ou 2-0. Eu acredito que para adiantar um pouco as linhas tu tem que utilizar um meia de ofício. Lá no Sergipe nós jogamos com 3 volantes e um lateral esquerdo na função de 10, né? Na função de meia. Então, nesse momento, eu acho que tu chama muito o adversário para o teu campo, jogando com 3 homens de marcação e mais um de Mas deixa eu intervir um pouquinho. Sim. Não sei se pode. Claro, pode. Praticamente o tempo inteiro o Fabiano jogou assim. Sábado não estava o Fidelis, que dá uma dinâmica melhor para o meio campo, a meu sentido. Mas o Fabiano há muito tempo joga com 3 volantes, com o Reinaldo sendo dos volantes o que sai um pouco mais para o jogo. Mas, eu não gosto de rótulos, Sim. Né? Mas a gente vê, por observação e por rotina, que o João Vitor dá uma dinâmica diferente. Eu gosto muito que tem o chute de média distância também, que a gente vê o Ipiranga arrematar muito pouco. Mas, quando eu disse que eu não gosto de rótulos, o João Vitor desenvolve melhor o futebol quando entra no segundo tempo. A meu sentir. Sim. Claro que isso pode ser desmistificado sábado. Agora, eu vou na linha do Fábio. Eu acho que para o Ipiranga assumir um pouquinho mais riscos ou projetar o time um pouquinho mais à frente, teria que passar por laterais que possam fazer uma jogada de linha de fundo. O Ipiranga vai muito pouco à linha de fundo. Não tem um jogador de referência, não tem um 9, mas de qualquer forma vai pouco à linha de fundo. Os bons tempos, os bons jogos do Wesley, especialmente na série, no Gaúcho, ele fazia uma ultrapassagem boa e um cruzamento muito qualificado. Sim. Então, acho que por aí pode ser o Ávila na lateral esquerda, pode ser uma opção, embora eu acho que não seja a primeira opção do Fabiano. O Fabiano gosta da função que o Ávila desempenha, né? Com muita movimentação, cobrindo lados, ele faz a inversão constante do Ávila. Enfim, mas eu acho que passa pela presença de pelo menos um lateral, em um dos lados. O Wesley está tempo fora. Eu não sei se apresenta condições normais para jogo. Agora, eu acho que seria um jogador muito importante para fazer o início do jogo. Mas nós tivemos um lateral de ofício lá no Sergipe, que foi o Roger, né? Tivemos um lateral de esquerdo de ofício. Mas que é de uma característica mais de marcação do que de apoio, né? Porque pelo menos eu honestamente não lembro do Roger antes do Ipiranga de ter visto os jogos deles para falar com propriedade. Mas o Roger que eu vi desde que chegou ao Ipiranga é um lateral com características totalmente defensivas. Contido. Então... inclusive...
por diversas vezes eu optou pelo Vagão, porque o Vagão também, né? O Vagão é um zagueiro que joga na lateral esquerda e que desempenhou uma função bem interessante para os padrões de jogo do Fabiano durante toda a competição da Série B do Campeonato Gaúcho, principalmente. O time do Ipiranga acertou-se quando o Vagão acaba jogando na lateral esquerda, né? Mas, voltando àquele raciocínio, vocês acreditam que é importante jogar com lateral. Mas por que, e eu externei minha posição, por que jogar com um meia? Porque tu vai ter um pouco mais a bola. Eu não sou contra, né? Sim. Não, porque tu vai ter um pouco mais a bola. Nós ainda sofremos bastante com isso. O Marco Antônio é o meia que joga de atacante também, sabe? Ele, às vezes, consegue reter essa bola. Só que eu acho que a gente fica muito preso quando a gente joga com 3 homens de marcação e mais um lateral esquerdo de ofício como meia, né? Que tem uma característica bem dinâmica. O Ricardo tem dinâmica, ele está em todos os pontos do gramado, mas eu acredito que o Ipiranga tenha que reter um pouco mais a bola, segurar, ter um meia mais pensador. Isso o Ipiranga não tem hoje. Na característica do João Vitor, no segundo tempo, sempre quando ele entra, ele exerce essa função. Ele é aquele jogador que pode dar uma enfiada de bola, que ele consegue reter, consegue dar um passe mais qualificado. Eu acredito que para esse jogo, como nós vamos ter que mudar um pouco a nossa característica, Não adianta a gente esperar. Se a gente ficar esperando, o empate não nos serve. Acredito que por o primeiro tempo, até para a questão anímica, inflar um pouco a torcida, sabe? Porque o João Vitor tem essa característica. Acredito que seja uma boa estratégia. Mas aí é que tá, Fifo. E aí, analisando o Ipiranga, né, do Fabiano Dates. Primeiro, o Fabiano Dates não joga com camisa 10. Os últimos trabalhos dele no Avenida, que foi o grande trabalho que ele fez recentemente, né, quanto comandante técnico, ele não jogava com camisa 10. Ele não tem nessa figura do camisa 10 uma peça que para muitos treinadores é fundamental. Agora, se tivesse que, no momento, o professor Pardal aqui dar um palpite, eu acho que seria muito mais fácil, se ele utilizasse um meia, utilizar o Flávio Paulino do que o João Vitor. Por quê? Porque o Flávio Paulino circula mais no meio de campo do que o João Vitor. Eu acredito, e como ele gosta de aquele homem que joga atrás do centroavante, que chega na frente também e ocupa espaço na área, eu acho que poderia, aí sim, em caso de utilizar um meia, daqui a pouco o Flávio Paulino, que é um meia atacante, né, ele possa utilizar naquela função. Mas eu vou um pouco nessa linha do Zé, porque eu também acho que o João Vitor, ele, pelo menos a resposta que ele deu até então, é de muito mais ter uma leitura de jogo, né, quando entra no segundo tempo e consegue cumprir uma função e até fazer, FIFA, exatamente isso que tu falas. Jogador que incendeia o jogo, sim, consegue mudar. E vai chegar um momento que daqui a pouco, se o jogo tiver no 0-0, Ipiranga vai ter que incendiar o jogo. Mas o que o Fabiano pode fazer de diferente em termos de estratégia tática? Porque a gente pode observar, antes do jogo contra o Juventude, ele vinha jogando numa espécie de 4-4-3, né, ou 4-3-3, e depois mudou para um 4-4-2 com 2 atacantes. Será que ele mantém a estratégia de antes do jogo contra o Juventude ou esses últimos 2 jogos com 2 atacantes? Essa talvez seja a grande pergunta de como é que o Fabiano vai pensar esse jogo decisivo. Se tu for buscar no retrospecto, na campanha, ele pouco alterou. Tu disseste, uma hora jogou com 4, outra hora com 3, mas assim, taticamente mudou muito pouco. Né? O Ipiranga se posta, tem um sistema defensivo que funciona bem, vamos colocar bem, e gosta de ser atacado para propor o jogo. Por isso que eu usei lá atrás. Será um jogo diferente, onde a gente vai ter que assumir os riscos inerentes que podem nos trazer a vitória? Talvez essa seja a grande dúvida. Se para um último jogo o Fabiano vai alterar a sua forma de jogar. Para mim é a grande dúvida. Acho que não tem como fugir muito disso. Porque o Boa, vou me repetir, mas o Boa nos provou aqui. E o Boa não veio para não almejando a nada. O Confiança, quanto mais passar o tempo e tiver a oportunidade de trocar aquela bola defensiva, se não for abafado, muito melhor. Então, essa é a minha dúvida. Peças, eu te confesso que eu tenho dificuldade de antever como é que o Fabiano vem. Eu já acho que o Flávio Paulino, que tu achas que funciona como meia, o Flávio Paulino tem aquela bola longa, ele tenta a bola longa, mas eu não vejo movimentação suficiente para o Flávio Paulino assumir essa função de fazer
melhorar a dinâmica ofensiva. Eu acho que o Flávio Paulino tem uma característica um pouquinho mais pensador, talvez, mas não de tanta efetividade. E nós precisamos de dinâmica. Nesse jogo é um jogo que nós vamos precisar de dinâmica no meio-campo, até porque o meio-campo do Confiança é um meio-campo que me pareceu leve, um meio-campo que consegue antever por diversas vezes as jogadas. Eles marcaram bem o Ipiranga. Claro, o Ipiranga não saiu da sua característica, que é esperar um pouco. Mas o meio-campo do Confiança, principalmente na figura do Amaral, né, que é o primeiro volante, ele tem bastante pegada, ele chega bastante. Isso que o Ipiranga vai ter que ter. Um jogador que tenha um pouco mais de movimentação para abrir os espaços. É isso que acho importante que nós tenhamos aqui dentro do Colosso da Lagoa domingo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com mais aqui no programa Na Resenha da TV Erechim. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nessas duas edições, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, nas edições inéditas, e claro que com reprises em diversos horários da grade de programação da TV Erechim. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, Andretta Transformando Horizontes, Master Supermercados está no Master, está em casa e Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa na Rua Itália 277, Sala 5. Zé Badalotti e João Francisco Coimbra Parente. Eu estava dando uma analisada nos números, para quem gosta de números, né? Há quem diga que contra números não há argumentos, eu já diverjo um pouco disso, né, Zé? Porque senão nós não teríamos a função de analisar o desempenho das equipes, né? Analisaríamos só resultado. O Zé não gosta muito de números. Agora, se a gente pegar as 4 vitórias, o Ipiranga tem um aproveitamento de 51% jogando dentro do Colosso da Lagoa. O Ipiranga teve 4 vitórias na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Dessas 4 vitórias, o Ipiranga conseguiu o score que seria necessário para avançar no tempo normal. 2-0 sobre o São José, 4-1 sobre o Juventude, 2-0 sobre o Atlético Acreano e 2-0 sobre o Volta Redonda. Se o Ipiranga confirmar as vitórias que teve dentro de casa, e alguns deles inclusive com adversários de qualidade, como Volta Redonda, São José e o próprio Juventude, o Ipiranga conseguiu esse score. Por que tu falaste no primeiro bloco, Zé, que o Ipiranga tem condições sim de fazer o resultado, inclusive no tempo normal? O que te faz acreditar nisso? Especialmente nesse jogo aí que tu citaste contra o Volta Redonda. Na época, um adversário direto, e eu usei muito nos programas da difusão um termo que os times são muito parecidos. Eu sinceramente não vejo o Ipiranga nem abaixo, mas não muito acima de um Volta Redonda, que acabou ficando fora. Numa Tombense, que eu não vi o jogo aqui, o João Francisco gostou muito do time aqui. Então, vejo os times muito parecidos. O que me faz acreditar é justamente isso. Se espelhar naquele jogo do Volta Redonda. O jogo do Juventude, Fábio, foi um jogo atípico aqui, a vitória aqui. De um primeiro tempo, acho que tu acompanhaste muitas dificuldades. Te confesso que chegou uma hora lá no finzinho do primeiro tempo, antes do gol de pênalti, que eu achei que fosse muito difícil até o empate contra o Juventude do que vinha se delineando o jogo.
Então eu acho que eu me espelho nesse jogo contra o Volta Redonda. De um enfrentamento difícil, Confiança nos provou que pode ser um time difícil de ser batido aqui, mas especialmente focar em atitude de querer vencer o jogo, ou de ter que vencer o jogo. Não é nem querer, é ter. Eu acho que esse jogo está travestido nesse sentido, é ter que ganhar o jogo. E eu acho que é importante que o Ipiranga mostre desde o primeiro tempo essa vontade de vencer o jogo, porque aí tu traz o torcedor junto. Tu perderes um jogo ou tu não conseguires o objetivo, né? E vamos fazer aqui assim, mostrando o que quer, a torcida entende mais. O que eu não quero ver, não posso imaginar, é uma certa passividade, não no sentido de não querer, mas de não se expor. Então, fundamentalmente, respondendo a tua pergunta, o que me leva a acreditar, e não é balela, é acreditar mesmo, o Ipiranga tem condições, desde que se exponha, que modele lá o jogo, não necessariamente como foi o jogo, mas no placar do jogo contra o Volta Redonda. Para mim, é um jogo mais parecido com esse aqui. Agora, claro que esse com caráter decisivo. Fifo, o Ipiranga lançou ainda na semana passada uma campanha para que tenhamos um grande público no jogo, que não poderia ser diferente, até porque esse jogo aqui tem características, né, e áreas de, quem sabe, ser o jogo mais importante da história do clube, né, pelo contexto, por tudo que envolve, né, em termos de projeção do clube para o futuro. Tu estima quanto de público, Fifo, para o jogo? Dá para mensurar ou ainda é muito difícil pelas essas incertezas aí da torcida, especialmente nas últimas temporadas? É bem difícil mensurar, né? Porque nós já tivemos grandes jogos no passado próximo aqui, o Fluminense, Grêmio, Inter, né? E nós esperávamos um público até maior. Inclusive, a gente se referiu aqui neste programa a respeito daqueles 18 mil pessoas, daquelas 18 mil pessoas que foram naquele jogo contra o Brasil de Farroupilha, né? Vamos ver como é que é o andar da carruagem durante a semana, vamos ver como é que... É muito importante a presença do torcedor. Nós precisamos que o torcedor vá até o Colosso da Lagoa. Eu e o Zé conversávamos durante essa semana passada, a gente vai fazer uma programação toda especial na Rádio Difusão para chamar o torcedor também. Sim, o jogo mais importante dos 95 anos da história do Ipiranga, um patamar que nunca foi alcançado, né? Então, é difícil mensurar, mas nós temos que dizer para o torcedor que o torcedor tem que ir. Eu vou usar como analogia aquele jogo contra a Caldense que nos levou à Série C. Tu te lembra quando tínhamos de público na época? Eu não devia lembro. Ter umas 6 mil pessoas. Eu não me lembro números, mas o estádio estava bonito. Só 6 mil. 6 a minha impressão era que fosse mais. Ou deve ser alguma mas eu acho que, em função de importâncias, a época, aquele jogo foi o mais importante. História, né? Então tu multiplica por quanto o jogo de sábado. E é sábado, o horário, 17 horas, para mim é perfeito. Muito bom. Porque para quem tem família, para quem tem namorada, mulher, noivo, tu tens a condição de fazer o teu programa social depois disso. É um feriado, né, Zé? É um feriado. Mesmo que seja no sábado, né? Então, assim, eu acho que a conjuntura desse jogo favorece. Eu costumo dizer ser um otimista. Eu não imagino o Colosso com menos de 10 mil pessoas. Pela importância do jogo e por todo esse contexto. Ipiranga veio vivo de Sergipe. Então está na hora, Erechim, região, que a gente faça esse tipo de serviço, porque a gente vai ter noção da mudança de nível, da mudança de horizonte para o Ipiranga em caso da vitória. Pois é, e sabe que eu até conversava na semana retrasada, quando entrevistei o presidente Adilson Stankiewicz aqui no Na Resenha, ele até fez questão de dizer o seguinte, olha, era o pré-jogo daquela partida contra o Boa Esporte. Ele disse, nós precisamos de uma grande vitória e de uma atuação diante do torcedor. Porque todas as vezes na temporada, quando se criou uma expectativa grande, o Ipiranga não só não jogou bem, como não venceu, né? Mas esse eu acho que tem um fator diferente, né? Eu até estava acompanhando nas redes sociais, não sei se os amigos também chegaram a acompanhar, até a torcida da Chapecoense, membros se mobilizando para vir para cá. Eu não sei se porque eles já querem se familiarizar daqui a pouco com o clássico do Goiôem para o ano que vem, né? Mas
toda a ajuda ela é válida. Agora, eu acho que é o momento, sim, de todos nós quanto imprensa, também temos a nossa responsabilidade de fazer vender essa ideia para o torcedor. O clube tem feito ações, eu acho que ações importantes para que a torcida vá, porque é um jogo, sem dúvida nenhuma, que pode mudar não só Ipiranga, mas a cidade, né, Zé, de patamar. E nesse contexto que o presidente trouxe, tu trouxeste agora, do Ipiranga fazer o grande jogo com o estádio, com bastante gente, o estádio cheio, talvez isso me leve a acreditar da mudança de atitude. De que o Ipiranga realmente saia mostrando para a torcida que quer vencer o jogo no primeiro tempo. Isso vai ser muito importante. Isso traz a torcida junto. Exato, exato. Até porque é o seguinte, vamos combinar, há quantos anos que nós não temos o fator local, né? O Ipiranga não consegue ter uma que nós temos uma torcida com característica, né, de não gritar o tempo todo, enfim, mas o fator local é importante, é decisivo, né? Eu usei muito isso no jogo de Caxias. Tinham 13 mil pessoas, 15 mil no total, 13 mil pagantes. Mas mais do que isso, tinha clima de futebol dentro do Jacone. Sim. O Juventude perdeu o jogo para o Ipiranga e praticamente não se ouviu vaias. Tá? Tu sente que o torcedor está junto. E é isso que a gente espera aqui no sábado. O torcedor de Erechim é um pouquinho mais exigente, eu acho. Mas é a hora de dar força, e de bancar um pouquinho a briga. Isso aí. De bancar um pouquinho o time, desde que o time, eu vou repetir, porque eu acho que isso é o fator número 1 para que a gente consiga a classificação. Que o time mostre, desde o começo do jogo, que quer ganhar o jogo. Quer vencer. E isso vai passar, e agora nós vamos retornar à discussão tática, né? Porque passa muito pela postura que o Ipiranga inicia o jogo para que a torcida se inflame de verdade, né? Por isso que eu me referia a respeito de um meia. Porque se tu colocar um meia, de ofício, tu consegue empurrar um pouco mais o time adversário para o seu campo, consegue reter mais a bola e tu consegue ter mais agressividade, né? A postura do Ipiranga passa também por essa questão da agressividade. Se o Ipiranga tiver agressividade desde o início, o torcedor sim, que vai estar dentro do Colosso da Lagoa, vem junto e vai dar força. Dos padrões que foi o jogo contra o São José. São José, que o Ipiranga saiu muito bem, que em 10 minutos estava 2-0. E é por isso que eu não usei o jogo contra o São José, quando o Fábio trouxe a campanha do Ipiranga, porque é o placar que nos interessa também. Mas o jogo do São José foi diferente, porque há 10 minutos estava 2-0. Estava 2-0. Eu não acho que a gente vai ter tanta facilidade assim. Claro que a facilidade não foi nos dada pelo São José. Foi por méritos do Ipiranga, né? O Paulinho fez os 2 gols. Né? Então, mas não usei esse jogo, porque se vocês forem lembrar do jogo do Volta Redonda, o jogo se decidiu bem depois. E com o primeiro tempo, de uma boa atuação do Volta Redonda, e com aquele centroavante nos incomodando muito, né? Saulo, acho que é o nome do centroavante, né? Saulo, muito bom. Então, talvez esse seja... até por que eu não usei o jogo do São José? Foi o placar. Mas o jogo do Volta Redonda, para mim, vai ser mais parecido com as dificuldades que nós vamos ter aqui no sábado. E até pelas características de times, né, Zé? O Confiança perde muito sem o Ítalo. Eu não tenho dúvida nenhuma que, pelo menos nesse jogo que a gente todos podemos acompanhar, o Ítalo era o propulsor de todas as jogadas do Confiança. No segundo plano, o Ari Moura, né? E depois a jogada mais terminal, mas o funcionamento do time ofensivamente passava pelo Ítalo. Eu acho importante o Ipiranga ter uma... E o Dalberto, desculpa te interromper, o Dalberto, eu conversei com um colega da rádio, a Peripê, e fez uma aspiração no joelho, muito provavelmente não joga aqui também. Houve um trauma no joelho e ele provavelmente não venha para cá também. O lateral esquerdo. O Altemar. Altemar. Eu quero saber uma opinião de vocês sobre um jogador que é o artilheiro do Ipiranga ainda na temporada. Quem sabe, para mim, seja uma das principais críticas que eu tenho ao Fabiano Daides com relação ao Jackson. Um jogador que tem na característica, né? Eu sempre digo, né? Se a gente pegar a carteira de trabalho do Jackson, nem está lá como jogador de futebol, está lá, goleador, né? É um jogador que tem, sim, limitações técnicas, mas sabe fazer gols. Só que a gente tem observado que ele vem
quando tem jogado, né, naquela ideia de jogo do Fabiano Daitz, dos 3 atacantes, ele tem voltado sempre para recompor muito, né, inclusive para acompanhar o lateral adversário. Como é que vocês vê esse jogador aí, por exemplo, um jogo importante onde o Ipiranga justamente precisa fazer gols? Eu também tenho falado muito sobre o posicionamento do Jackson. Especialmente nos últimos jogos aqui, o Jackson foi tudo menos um centroavante ou um atacante de área. Ele faz aquele papel tático muito importante da recomposição, da volta, né? E isso o tira da onde se decide o jogo. Tem que estar próximo da área. Exato. E eu vou lembrar, vocês não acompanharam, o jogo que para mim foi a inversão da chave do Ipiranga no acesso, foi em Frederico Westphalen, e o Jackson fez 2 gols, um de pênalti, fez o primeiro gol em jogada. O Jackson naquele jogo também fazia esse papel, de quase que um... Corredor, aquele corredor esquerdo. Só que nós temos que colocar aí diferenças de qualidade entre o acesso, onde ele fazia essa mesma função tática, mas ele tinha mais facilidades na hora que o Ipiranga tinha a bola, de ocupar uma posição e fazer os seus gols. Então, fundamentalmente, eu acho que o Jackson tem que, e aí para o jogo de sábado, tem que fazer menos função tática de recomposição e mais função para o que ele está lá para fazer. Tu disseste bem que é fazer os gols. Eu não imagino... tu não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, se tem que ter a recomposição, que se faça alguma coisa diferente, mas se não for o Jackson, alguém tem que assumir uma posição, dizer, bom, a referência está ali. O zagueiro não vai sair porque eu tenho alguém ali. O zagueiro não vai trocar aquela bola lateral porque o Ipiranga vai abafar um pouquinho e vai marcar. O Jackson talvez, dentro desse esquema, tenha sido o jogador que mais se sacrificou. Porque o que a torcida esperava? Que o Jackson repetisse a campanha goleadora na C. E não conseguiu, em função também dessa parte tática importante, com certeza importante. Se nós formos ver os resultados que o Ipiranga trouxe fora de casa, passou por essa consistência, né, esse fechamento de espaços. Mas isso tudo para mim cai por terra vendo o jogo de sábado. Eu estou me repetindo, mas eu acho que é por aí. É um jogo diferente, é um jogo atípico e o Ipiranga vai ter que ser diferente. Quero agradecer, Fifo, mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Sempre é um prazer tê-lo aqui conosco, né? A gente vai voltar a conversar em outras oportunidades. Obrigado. Obrigado, Fábio. Zé, sempre um prazer estar na bancada TV Erechim com os amigos. De forma prática, palpite para o jogo. 2-0. Zé, prazer, meu amigo, tê-lo de volta, né? Tão esperada a vinda do Zé aqui para conversar conosco, Zé. Palpite para o jogo e desde já te agradecendo. Eu que te agradeço, Fábio, a oportunidade de estar aqui falando para os teus telespectadores. Eu sou um otimista, sempre fui um otimista. Eu sou otimista até com o Inter, Fábio. Ah, não, é isso aí. E muito mais que o time. E além de otimista, eu sou bairrista. Então eu vou mais, o Ipiranga ganha de 3-0. Bom, quem sou eu para dizer que nós não vamos nos classificar, né? Eu fico com 2-0 aqui, né? Gente, um grande abraço e até a próxima semana. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.